Olá, seja bem-vindo ao EduCast, podcast idealizado com o objetivo de apresentar conteúdos relacionados à gestão de projetos. Esse podcast foi idealizado pelo LARC, Laboratório de Arquiteturas e Redes de Computadores da USP. Será apresentado pelo Eduardo Teruya e por mim, Rosângela Marquezon. Esperamos que você goste do conteúdo. Um abraço. Olá, Edu, bem-vindo novamente ao EduCast, mais um episódio aqui que gravaremos juntos. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosângela? Prazer novamente estar aqui. Vamos ver o que a gente consegue falar aqui hoje a respeito de gestão de projetos, né? Sim, sempre muitos temas interessantes, né? Sobre o que nós havíamos conversado, né, nesses dias, me surgiu um tema que acredito que seja de interesse aí de muitas pessoas, que é entender quais são os aspectos que fazem com que, na maioria das vezes, a gente falha na execução dos projetos. E aí você trouxe um tema aqui que vai virar o tema, né, do episódio de hoje, sobre a questão da síndrome do estudante. Vamos lá entender melhor o que significa isso? Pois é, síndrome do estudante é um tema, na verdade, trazido aí por um artigo que eu acho interessante, um artigo chamado As 5 Doenças do Gerenciamento de Projetos. É um artigo que circula por aí, traduzido, né, na verdade, pela Heptagon, que é uma empresa, e pelo Adair Retamal, que é o proprietário dessa empresa, né, uma consultoria. Já é um artigo antigo, né, ele é um artigo de, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 2005, por aí, 2006, 2006, é isso. Ele é um artigo antigo e ele vai falar de 5 doenças da gestão de projetos. É um artigo meio controverso, mas que eu entendo que tem algumas coisas bem curiosas que poderiam ser exploradas, né? Então ele vai falar o que são essas 5 doenças, né, do gerenciamento de projetos. A multitarefa nociva, quando você faz chaveamento entre várias tarefas, e isso tem um limite, né? Porque não dá para você ser interrompido toda hora. A síndrome do estudante, que é isso que você citou, que basicamente é procrastinação. E tem a lei de Parkinson, que fala que uma tarefa, se ela tem potencial para se expandir, né, durante um tempo infinito, isso vai acontecer. Tipo lei de Murphy, assim, sabe? Se tem chance de dar errado, vai Sim. dar. A lei de Parkinson é assim, né? Se uma tarefa pode demorar, pode ser feita em 5 dias, ela também pode ser feita em 15, em 20, ela vai se expandindo, né? Até ocupar todo o tempo. A dependência Entendi. entre tarefas, né? Essa dependência que uma tarefa acaba influenciando a outra, porque você precisa terminar uma para iniciar a outra, e uma matemática aí do gerenciamento de projetos que também ela se chama 2 mais 2 igual a 5, né? Ou seja, tem problemas aí também de encadeamento, né, e gestão das atividades, né? Então, basicamente, o que ele vai falar é que existe problemas que são muitas vezes comportamentais, tanto do gestor quanto da equipe, e é que acabam atrapalhando, né? Eu acho interessante, tem várias críticas aí que podem ser feitas sobre esse artigo, mas eu acho que ele, inclusive foram feitas, né, críticas à época do lançamento, mas Sim. a gente precisa olhar isso com equilíbrio e entender talvez quais são os benefícios que a gente consiga colher, né, desse artigo. E como você falou, síndrome do estudante é basicamente a procrastinação. Se você entregar uma atividade ou 10 atividades, né, para alguém que é procrastinador, eu posso falar porque eu sou procrastinador. Eu sou uma Sei pessoa que não, procrastina. hein? Procrastinador é aquele lá que você vai deixando para depois, né? Existem vários fatores para isso, né? Eu vou deixar para depois porque agora eu estou ocupado fazendo isso. Aí eu vou deixar para depois porque isso aqui é difícil,
né? Então vou fazer o que eu sei primeiro e isso daqui vai mais difícil, eu deixo para depois. Eu vou deixar para depois porque eu tô assim, eu não estou bem hoje e eu vou resolver isso aqui amanhã, uma fuga, né? E existe um comportamento até meio sistemático assim, né, de quem é procrastinador, vai deixando tudo para amanhã. Tanto que tem uma frase famosa dos procrastinadores, né? Não sei se você já ouviu, é assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Faz muito sentido. É, E acredito que, de certa forma, né, vendo aí o comportamento da maioria das pessoas, todos somos em um determinado nível, né? Ou para um determinado projeto, né? Sempre tem exato, aquele que a gente vai adiando, mas exato, como você falou, por algum motivo. exato. Agora, você não quer dizer que você esteja fadada a ser procrastinador em tudo, né? Como eu disse, eu tenho uma tendência a ser procrastinador, mas eu lido com isso, né? Então eu sei como fazer com que eu não deixe para depois. E algumas coisas são um pouco inevitáveis, mas, via de regra, depois de um tempo, você sabe lidar com você. Então, você tem mecanismos, né, para você não deixar para depois. Então, você fazer uma lista das coisas, por exemplo, colocar na sua frente, né, enquanto está cheio de post-it, às vezes, né. É Sim. interessante que esse método, se você for parar para pensar, é muito parecido com os métodos ágeis, né? Então você faz lá o quadro, lá o Kanban, e aí você tem também os post-its. Se você parar para pensar, é, a, a ideia por trás é a mesma, né? É É evitar um evitar, pouco né? dessa procrastinação. Então, bom, a síndrome do estudante, obviamente, você não pode botar a culpa de um atraso de um projeto, né, na procrastinação das pessoas que estão fazendo ali, trabalhando na atividade. Mas que é algo que você precisa, com certeza, levar em consideração, você precisa. Porque se você entrega 10 atividades, como eu falei, para alguém que nem é procrastinador, né, mas às vezes a pessoa vai falar: olha, deixa eu fazer, mas eu vou fazer primeiro essa daqui que é mais fácil. Essa daqui é difícil, eu vou deixar para depois, né? E vai ficando para depois. O problema é que a atividade mais difícil, ela não fica mais fácil com o passar do tempo, né? Sim. Vai ficando mais complicado, porque você não sabe como desenvolver aquilo, como resolver aquele problema, e você vai ter menos tempo também ao final, né, do projeto. Então, Se o gestor não priorizou para ele, né, a atividade, a tendência é que ele vá fazer as mais fáceis, né, primeiro. exatamente. Por isso que o método dos Entendi. ágeis eles funcionam, né? Por isso que o quadro Kanban, você fazer aquele quadro com os nomes atribuídos, né? Nomes das pessoas da equipe atribuídos aí a atividades e você sincronizando que atividades serão feitas simultaneamente dentro de um sprint, né? Naquela semana ou em 2 semanas, você tem automaticamente uma priorização. Então você resolve essa questão, você não deixa para a pessoa, né, o desenvolvedor, no caso da área de TI, ou se não, a pessoa mesmo da equipe que trabalha, que precisa fazer uma atividade, pode ser documental, pode ser qualquer outra natureza, para ela tomar essa decisão, né, que é uma decisão complexa, porque você provavelmente precisa de mais informações para tomar essa decisão, não apenas 10 atividades, faz as 10 aí nesses 6 meses, né? Ou nesses 3 meses, Pois sei lá é. quanto tempo. Nem sempre isso vai ser muito bom. Então, se você for pensar, a síndrome do estudante ela parece um pouco datada, sei lá. Eu falo assim, mas isso daí se aplicava à época lá do waterfall, né? Do cascata, que você entregava um cronograma assim, com 100 Com linhas de tudo. atividades, e aí o seu nome apareceria lá em 20, né, dessas linhas, por exemplo, e fala assim, olha, tá, entrega aí ao final desse período, e a gente vai ter aí até os gates, né, os stage gates aí para a gente fazer umas avaliações, mas via de regra, você tem que respeitar o cronograma, ou seja, precisa fazer primeiro, né, nesse período de tempo aqui, você tem ali uma sequência de atividades, mas fatalmente as pessoas acabavam fazendo um microgerenciamento em cima daquilo, né? Falava assim, eu tenho essas 5 atividades aqui para fazer em, sei lá, um mês. Ela se virava para fazer enfim, a priorização, né?
ou até acabava mudando ali um pouco os prazos, né, para poder se encaixar ali no que ela achava. E ela acabava fazendo as coisas e deixando um pouco para o final, né? Esse nome síndrome do Sim. estudante, ela advém principalmente do fato do comportamento do estudante, né? Ele tem, ele deixa as Vai coisas para a última estudar, hora, assim, sim. Estudar né? perto da prova, entregar o trabalho, né? As Exato, datas né? finais. Exato. Aí você vai deixando para o final, falando assim, ah, olha, isso aqui eu vou me virar aqui para o final, né? Se eu tenho ali, de repente, 3 meses para me preparar para as provas, em vez de você estudar ao longo dos 3 meses, você deixa para fazer isso faltando aí uma semana, né? Ou dois Sim. dias, né? Sim. É engraçado que essa estimativa, que se você for ver, no final das contas, se a gente supor que a boa parte dos estudantes faz isso, e por isso que tem esse nome, síndrome do estudante, mas também, se você supor que se eles estão fazendo isso hoje já, e a maioria está passando, né? Está sendo aprovada. Então, esse prazo também que eles usam, esse chute, ele também não é tão ruim, né? Ele estuda uma semana antes e passa. Ele estuda 2 dias antes e passa. Aí você pode falar assim, passou, mas ele talvez não tenha aprendido. Bom, isso é um outro problema. Mas a forma que a gente tem de avaliação ainda é a prova, É. certo? Sim. Então, você pode Era questionar, requisito, né? O requisito para ele era exato, ser aprovado. ser aprovado. Então, se o estudante ele for lidar dessa forma tão pragmática, né? Olha, eu preciso passar, então eu preciso ter uma estratégia para passar na prova, se eu vou aprender isso ou não, isso é algo importante, mas secundário, né? Ali nos objetivos. Então, você também pode observar que essa estimativa que ele faz tem uma estratégia por trás, o chute que ele dá de prazo, eu acho que eu vou começar a estudar isso aqui, tudo bem, eu tenho 3 meses, mas eu vou deixar para o final, vou estudar uma semana antes, e ele passa. Então não é ruim também do ponto de vista de estimativa, né? Sim. Pode gerar estresse, pode não ser tão Sem dúvida. tranquilo, mas conseguiu Mas conseguiu. entregar. Conseguiu entregar um trabalho, conseguiu estudar para uma prova. Então, Sim. aquela história, né, que o próprio artigo discute de a estimativa ela é difícil de fazer, olha, a síndrome do estudante, ela mostra que mesmo com sacrifício e tudo mais, ela é possível, porque é, quem não desistiu ainda, né, e absolutamente abriu mão, falar assim, vou largar essa disciplina porque eu não vou passar mesmo, não vou nem tentar fazer a prova, mas aqueles que tentam fazer e se programam minimamente, mesmo tendo a síndrome do estudante, eles estão fazendo uma estimativa de prazo. Mas Então, o que a gente tem que aprender em relação a isso? Que a estimativa deve ser melhor primeiro, a medida? lição é difícil, né? Mas, por exemplo, a lição por trás da síndrome do estudante primeiro, não deixe para o final. E se você tem que ter um mecanismo para lidar com isso, né? E eu gosto porque métodos ágeis parece que eles já, quando faz o sprint, você resolve boa parte desse problema comportamental, né? A outra coisa é em relação à estimativa. Mas eu acho que o pessoal tem muita dificuldade. Estimativa não é uma coisa muito fácil, assim, né? A gente erra muito, coloca muita gordura, não sei o quê. Se você for ver por esses exemplos que a gente está discutindo aqui dos estudantes, mesmo quem desenvolve, quem trabalha numa equipe, sabe qual é mais ou menos a sua produtividade. Você se conhece, assim como o estudante conhece ali, olha, a complexidade, eu acho que se eu fizer isso aqui é suficiente em uma semana para eu tenho 3 meses, mas eu vou estudar uma semana antes e eu vou tirar a nota suficiente para passar, né? Então, existe uma estimativa um pouco baseada no risco, óbvio, né, como tudo, mas também baseado no conhecimento próprio, no conhecimento de desafio da Entendi. matéria. Então, o que talvez a gente possa refletir sobre essa questão é que
sim, as pessoas conseguem fazer estimativas. Elas não são tão assim, não, olha, sempre vai sair errado, muito errado, não dá para confiar, precisa de um método muito mais preciso, né? Não, acho que dá, né? A experiência da pessoa conta muito, né, Conta sempre, para né? definir. Então, esse Entendi. chute, ele nunca é um chute baseado em nada, ele é um chute baseado em algo, em experiências anteriores, em provas anteriores. Então, se eu me dei mal estudando apenas na véspera, talvez na próxima eu fale, pô, pelo menos uns 2 dias, né? Vai, né? Aí, se não for o suficiente, me dei mal de novo, talvez acho que eu tenho que começar a estudar uma semana antes, né? Talvez até a hora Sim. que a pessoa se conscientize que do que deixar tudo para o final, é melhor você, ao longo dos 3 meses ali, estudar um pouquinho todo dia. Mas isso é uma coisa que realmente exige muita disciplina, né? E pensando sobre isso, quando você estava falando, pensando, né, de exige disciplina do próprio estudante e poderia ser aperfeiçoado também caso tivesse maior interação com o gestor, né? Nesse caso, o professor, de, por exemplo, a cada semana ou a cada mês coletar um feedback ou exigir uma entrega na intermediária do estudante para auxiliá-lo nesse processo, né, de que ele não caia nessa síndrome. Exatamente. Mas como você mencionou também, isso exige um maior esforço, né? Vai exigir, com certeza. Então, às vezes você tem Dos que ter uma dois lados. sistemática que permita resolver esse problema. Então, eu vejo que métodos ágeis, principalmente da forma como eles são aplicados hoje em dia, né? Vamos pegar o Scrum. Então, ele meio que conseguiu criar uma sistemática de trabalho em equipe que minimiza esses efeitos, né? O fato da pessoa enxergar o nome ali, todo mundo está vendo aquele quadro todos os dias, né? E a pessoa se sente meio constrangida de ficar procrastinando, né? Então ela tem que fazer e tem que entregar, porque o coleguinha dele está entregando, está dando um check lá né, no post-it dele e ele fica ali patinando, Tá entendeu? ficando ali, E, sim. e todo dia você discute, né? Quais são os impedimentos, né? Então a pessoa fica constrangida, falou, pô, eu não quero dar de novo o mesmo impedimento, né? E começa a ficar muito chato, né? Então acho que esse constrangimento ele é um tanto quanto positivo. E isso Sim, resolve em partes esse problema, né? Porque assim, muitas vezes a pessoa tem isso, mas a sistemática ela ajuda. Como eu disse, talvez as pessoas individualmente, né? Vamos levar aqui para o estudante, ele tem que ter um mecanismo próprio para lidar com isso, né? Então, pode ser que sejam os post-its espalhados ali em torno do monitor dele, né? Com sim. data, né? A data que isso aqui entrou e está aqui pendente já faz 2 semanas, né? E tem a data deadline ali, sabe? Quando que ele tem que entregar. Então, talvez isso não seja tão apelativo aí para ele, então ele precisa de outros mecanismos, precisa de alguém chegando e falando assim, ó, você está fazendo isso aqui? Vamos fazer junto? Vamos estudar junto? Vamos, né? Então, se você conhece Sim, as suas deficiências, parece uma coisa meio de psicólogo, né? Mas enfim, o gestor ele precisa saber disso, né? sim, não faz sentido. Você precisa colocar gente que faça com que aquela pessoa ela se motive, né? A fazer. Então, às Exato. vezes, o jeito de trabalhar, sabe? E o que eu acho interessante também, igual você mencionou do constrangimento, acredito que ele acaba sendo movido, vamos pensar assim, no constrangimento mais nas primeiras vezes, porque conforme ele vai entregando, vai sendo satisfatório para ele, né? Então, acredito que a pessoa vai entendendo que é melhor ela continuar fazendo, né? Ela tem Uhum. uma recompensa, porque embora quando a gente procrastina, a gente não tem aquele esforço ali imediato, mas a gente nunca fica satisfeito, né, por não ter Uhum. entregue algo. Então, eu Uhum. acredito que conforme você vai sendo estimulado, né, a fazer entrega, isso acaba te estimulando a continuar, né? Exato, exato. Você tocou num ponto importante.
o que desmotiva você a entregar é justamente o fato de você não estar entregando. E o que Exato. motiva você a entregar é justamente o fato de você estar entregando, e você está falando, nossa, a gente está constituindo algo novo aqui, construindo, né? Então, você participa daquilo, você vê funcionando, você vê o feedback das pessoas, né, do cliente, do usuário, enfim, se for um sistema, um software, né? E isso te anima, porque você fala assim, puxa, a gente está progredindo, que legal, né? Como eu falei Pois é. anteriormente, você pode, inclusive, remunerar a pessoa, né? Falar assim, olha, às vezes alguns, né, se motivam pelo fator financeiro. Então você falou, olha, se você Sim. entregar antes, a gente vai aumentar o valor hora do que você gastar para fazer esse projeto aqui ou essa atividade, né? Então isso é um motivador também para lutar contra essa tendência de ir deixando para o final, né? Porque senão pode acontecer também, né, de a pessoa ser penalizada, né, de ela estar entregando sempre mais rápido do que esperava e com isso ela acumula ainda mais É, atividades, né? Os gestores vão adicionando, então tem que ter esse equilíbrio de fato, né? Tem que ter uma recompensa para ela. exato. Olha só. E isso é normal, né? Porque se você for ver, você vai entregar algo a mais para quem você sabe que entrega. Então, os que entregam estão sempre sobrecarregados. O Sim, que não entrega parece que ele sempre é café com leite, ele sabe? Ah, não, né? Ele não. Se você der para ele, poxa, ele não está conseguindo nem se virar com o que ele tem na mão. Imagina se você entregar mais alguma coisa, né? E aí vem tem o outro lado que é a sobrecarga, que é, que é algo que também é discutido no artigo, né? Essa sobrecarga ela pode gerar sim procrastinação também, né? Porque você fala assim, sim, nossa, eu não sei nem tem por onde tanta começar, é tanta coisa. É, coisa, né? Tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Então vai começar a entrar naquele esquema de fuga que eu falei, né? Eu prefiro não vou fazer isso, eu vou ficar navegando aqui pela internet, sabe? sim, Por vários sites, eu vou ficar lendo artigos. Não, mas você tem que fazer coisas, sim, mas ler o artigo é muito mais agradável do que ter que enfrentar aquele problema que eu não sei nem por onde começar. Eu tenho tanta coisa para fazer e eu não sei nem por onde começar, não sei que estratégia eu adoto, né? Eu só sei que eu não vou conseguir fazer. O prazo está se aproximando, eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E aí você fica nessa ansiedade e no fundo você não vai mesmo, né? Porque se você não está fazendo, né? pois é. É muito interessante tudo isso que você está mencionando, né? Mostra como é claro que o gestor tem que estar sempre atento, né? De se a abordagem que está sendo utilizada está sendo positiva ou está impactando negativamente, né, no cada membro da Uhum. equipe, porque para cada um pode ter um critério diferente, né? As pessoas podem É, ter diversas atividades e se sentirem tranquilas quanto a isso, ou outras pode ser um grande problema, seria melhor ela ter atividade, uma atividade por vez, né? uhum, Interessante. uhum. E que nem sempre acontece, né? Esse monitoramento constante. Não, esse é o problema. E aqui a gente está falando de um problema, que é essa questão da procrastinação, é um problema comportamental, né? Mas o artigo ele vai mencionar justamente esses cinco problemas juntos, eles realmente são um desafio, porque eles se interligam muitas vezes, né? Então, você acaba entregando uma atividade, a pessoa deixa para o final, aí se junta com outro problema lá da multitarefa, né? Nociva, ou seja, tem muita coisa para fazer, por isso que você foi deixando para o final. E também, se você poderia fazer aquela atividade em 2 dias, essa atividade acaba se expandindo para 5 dias, é o caso da lei de Parkinson, né? Que a atividade se expande. Não porque você queira, Sim, muitas vezes, mas porque você também, eu sempre observo isso, né? Não é que a pessoa ela é mal intencionada, porque o mal intencionado você tem que definitivamente tomar uma atitude, né? Quanto a isso. Agora, aquela pessoa que quer fazer, mas ela tem dificuldade, essa você tem que ajudar de alguma forma.
né? E falar, não, peraí, vamos aqui, Sim, ó, vamos tentar melhorar aqui o seu desempenho, a sua produtividade, né? O que está não é impactando? intencional, Exato. né? Se não há uma, né, uma indisposição de entregar, a pessoa quer fazer, mas ela não tem método, não tem, enfim, mecanismos para combater os problemas comportamentais, você tem que tentar resolver isso, suprir isso de alguma forma, né? Sim, Enfim, nunca, você, né? Eu acho, e eu vejo isso como um desafio, porque você tem tantas coisas para lidar como gestora, né? É prazo, é reunião aqui, ali, mas você tem que estar olhando os mecanismos ali, né, as engrenagens da sua linha de produção, né? No caso aí, a sua equipe, né? Você tem que olhar para ver como é que as pessoas estão desempenhando ou não, porque no final das contas, quem desenvolve, quem faz o projeto andar são pessoas, é a sua equipe, exato. né? E constrói as coisas. Então, se tem algum problema ali, você já tem que detectar e tem que resolver. Isso é mais importante do que você ficar fazendo 10 reuniões aí. Às vezes a gente discute, faz muito update, né? Você tem que ir lá ficar prestando contas muito para os envolvidos, falando assim, ó, estamos nesse ponto aqui, estamos nesse ponto aqui. Então é muita atualização, mas que no final das contas Sim, acaba não sendo tão efetivo, né? Porque o gestor ele não tem que ficar só dando update, ele tem que é, tocar a equipe, né? Isso é, sim, tem tem que que agir agir. ali. E a impressão que eu tenho também é que muitas vezes é necessário uma análise individual, né, do gestor com cada membro da sua equipe. Não sei se existe algum, como que eu posso dizer, algum processo, algo específico nesse contexto, né, tipo, dar feedbacks constantemente, que, que possam auxiliar, né, tanto o gestor quanto o membro da equipe a Uhum, melhorar, né, a uhum. situação. Com certeza, né? Você precisa ter um acompanhamento mais próximo, principalmente de pessoas que você sabe que tem dificuldade, né? E óbvio que o gestor ele poderia até falar assim, olha, você que é mais experiente da equipe, você toma conta desse cara aqui, tá? Só que aí você está onerando o cara que é super experiente, né? Esse poderia estar voando aí, né? Fazendo o projeto andar mais rápido, né? Então, Sim, tem que tomar cuidado com algumas coisas, sabe? O quanto você não está terceirizando um problema que você deveria resolver como gestor e você está onerando recursos preciosos da sua equipe. Obviamente, tem muita coisa aí no sentido de, hoje em dia, ter um serviço muito terceirizado, né? Você não tem acesso, às vezes, às equipes, né? Você basicamente gerencia ali cronogramas, né? Mas quem resolve o seu projeto não é o cronograma, são pessoas. Então, no no sempre final, são sempre são pessoas. pessoas. Então, precisa lidar com isso de uma forma concreta, né? Então, por isso que eu vejo como tão importante saber dessas questões comportamentais. Eu já vi casos muito emblemáticos assim de pessoas que eram tava para ser mandada embora e uma conversa mudou totalmente, assim, sabe? A pessoa, ela, enfim, são seres humanos, né? Tem necessidades, né? Então, reconhecimento às vezes, remuneração às vezes, só ouvir muitas outras vezes, né? Então, precisa saber lidar com isso. Está sem o áudio. Opa. Mostra também a importância do papel dos recursos humanos, né, É, nas empresas para apoiar tanto o gestor quanto os membros, né, da é. equipe. Mas o gestor precisa ter a equipe dele, quanto mais ele tiver equipe com ele, né, e conhecendo a equipe, melhor, né? E eu estou falando aqui de uma forma assim, se a pessoa é a, a pessoa, o imediato ali, né, de uma equipe, um coordenador, um líder, precisa observar isso, né?
Não tem como. Sim. Você lida com pessoas, você precisa saber, você precisa se envolver de alguma forma, você precisa conhecer. Então, Sim, é importante. detectando as síndromes. É. Interessante, porque esse artigo, né, que você demonstrou, ele relata de é comum, né, acontecer como está escrito lá, são doenças, né, de Uhum. mais diversos projetos. Então, não é porque está acontecendo no seu projeto que ele está fadado ao fracasso, né? Mas Uhum. é importante que o gestor entenda e perceba em que momento isso, cada um desses fatores estão acontecendo, né? Para Uhum. ver com o remédio. Uhum. Sim, sim. E cada você percebe, né, que um dos motivos da produtividade ter aumentado com métodos ágeis é que talvez de uma forma intencional ele resolveu boa parte desse problema da síndrome do estudante, né? Então, entre outras coisas, tá? Entre outros problemas aqui que a gente fala, né? Por exemplo, multitarefa, nociva, você de fato cria aí hoje em dia os squads, né? E você prioriza uma atividade, né? Então você hoje meio que blinda um pouco a equipe de interferências externas, né? Então existe hoje uma ideia de organização um pouco mais projetizada, né? Ou seja, a estrutura de gestão da equipe ela é multidisciplinar, né? Que é algo que é muito bom. Então Sim, o projeto ele é composto, a equipe do projeto é composta por uma equipe multidisciplinar, né? Não é aquela estrutura que era complicado antes, né? Você pegava assim não era um squad dedicado, né? Eu trabalhava nesse projeto, mas eu continuo dando suporte, por exemplo. Eu continuo, né? E aí você tem que gerenciar essas atividades, essa multitarefa, e é complicado. Então, entendi. eu vejo que essas especializações que foram sendo adotadas, isso foi resolvendo alguns problemas, não todos, mas a demanda mais acelerada do mercado faz com que você tenha uma objetividade maior, né? Então você tem menos prazo para fazer as coisas, você tem um dinamismo maior. Enfim, hoje o mundo é bem diferente, né, do que era aí há 10 anos atrás, e essa dinâmica ela meio que forçou a você ter um método também de trabalho mais adequado a essas demandas, né? E isso colaborou para resolver vários problemas também. Então, se um dia você mudar essa sistemática, talvez você comece a enfrentar de novo esses problemas, né? Está relacionado a pessoas, mas o quanto a gente pode estar apoiado também por processos, por técnicas, por metodologias para resolver, né, problemas relacionados a nós, né, humanos. Então, Uhum. sei bastante dessa visão. Uhum. Eu vejo que isso é importante, porque você vai encontrar poucas pessoas que têm essa autodisciplina de eu tenho 3 meses para estudar, tá? Eu vou estudar todo dia um pouquinho. Eu conheço pouquíssimas pessoas ao longo da minha Sim, vida que conseguiram fazer isso, né? Eu não sou uma delas. Eu estou no comportamento médio da faz parte maioria da maioria. que tem um problema que, enfim, às vezes não deixa para a última hora, mas deixa para uma semana antes, né? Sim, Agora, eu tive também ao longo da minha vida aí pessoas que tinham essa disciplina e me ajudaram. Então eu chegava e falava assim, pô, posso estudar junto? Porque aí você tem essa disciplina e de repente isso vai me ajudar. E é impressionante como quando você estuda junto com alguém que tem essa disciplina, você tem um ritmo melhor, né? E um sim, dia antes da prova você vai descansar, você vai ao cinema, você dorme mais cedo, muito né? Não mais fica naquele desespero. satisfatório. Muito Sim, mais satisfatório e vai melhor na prova, né? Você está exato. descansado, né? Então essa é uma prática que
obviamente, se você vai ver isso mais no vestibular, né? Todo mundo fala, não estuda antes, não, vai para o cinema, descansa, né? Só não estude, né? Mas Sim, por quê? O que está por trás disso aí é não procrastinar, né? sim. A gente Mas é carrega isso. isso da faculdade para a vida, aí, né? Até para o É, trabalho. é. Só que a gente Show. esquece, né? Sim, tem que estar sempre ali tendo uma metodologia, uma prática para nos É, auxiliar. é, é isso aí. Nosso natural é tender a procrastinar. Nem todos, Parte, mas eu acho que boa parte, né? boa parte. É, Sim. boa parte. Não, Enfim. perfeito. Eu não conhecia esse termo, síndrome do estudante. Interessante que está relacionado à procrastinação, que acredito que é algo que a maioria já conhecia, né? Já Pois é, passa por isso. pois é. Mas é isso. Tem alguns colegas meus que se sentiram ofendidos com esse termo e falaram assim, eu fui estudante e nunca fui procrastinador, né? Então esse termo é injusto. Ah, temos que entender que nunca estamos generalizando, né? Exato, exato. Não tem como, né? É, Não vale para mas, todos. não. Perfeito, Edu. Obrigada por trazer aí uma das doenças e acredito que nos próximos episódios a gente pode também trabalhar as outras 4 que você mencionou. E Sim. até mesmo outras, né, que talvez não estejam mencionadas no artigo, mas que até hoje a gente percebe que ainda acontecem na maioria dos projetos. Uhum, uhum. Acho que lidar com problemas é interessante, né? Falar a partir de problemas concretos. Então, acho que é uma oportunidade boa aí para a gente discutir temas interessantes. Sim, perfeito. Obrigadão, Edu. Valeu, Rosângela. Obrigado e espero que todos tenham aprendido aí que procrastinar não vale a pena. Sim, no final é melhor entregar, né? Muito mais satisfatório. Melhor se programar, fazer um cronograma bom e entregar no cronograma e Perfeito. trabalhar dentro de um cronograma. É isso aí. Mensagem final perfeita. Obrigadão. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.